Então, iniciando neste momento as nossas gravações para os nossos amigos do YouTube. Uma boa noite. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira. Sou vinculado ao Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E nesta noite nós traremos um tema bem reflexivo, bem apropriado, e que é uma exortação ao bem, à vida e à esperança. E é: não desista. Sim, não vamos desistir. Iniciando, nós temos aqui a mensagem que vem através do médium Cleito Levi, de autoria do Espírito Augusto, que é Deus contigo. É um dos livros habituais, que nós temos. São mensagens concisas, breves, mas de uma reflexão ou de um conhecimento profundo, que nos leva a buscar os valores que estão adormecidos, Então o título de hoje é Morada de Luz. Veja, tirado ao acaso. Então, como é que nós podemos dizer morada de luz? Ele diz assim: as tradições culturais estabeleceram conceitos diversos sobre a presença do Cristo no contexto universal. Enquanto muitas tentaram limitá-lo aos templos de pedra, outros tantos o situaram em esferas aparentemente inalcançáveis ao homem comum. Ambas as interpretações, porém, apenas revelam a ignorância do homem em relação a si mesmo. Nós, homens, pessoas, somos eternos desconhecidos. O Cristo, entretanto, correspondendo a um estado de consciência, habita na alma de todos aqueles que souberam abrir-lhe as portas do coração, convertendo a consciência em morada de eterna luz. Então, sempre o Cristo, trazendo presente nos nossos corações. E agora, neste momento, com breves palavras, levando o pensamento ao alto, busquemos sintonia com aqueles benfeitores, amigos, tendo o Cristo por nosso nume tutelar, a nos direcionar, a nos conduzir, nos levantar, para que possamos, sempre cada vez mais, para a frente e para o alto. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, como anunciado, o tema é não desista. Sim, é uma exortação. No auge da Segunda Grande Guerra, o conflito mundial, que deixaria suas marcas indeléveis na história da humanidade, quiçá contemporânea, trouxe muitas mazelas. E tinham, à época, todos os atores principais de Hollywood eram convidados pelo governo americano para comparecer no front, onde se desenrolava o teatro de operações. E um deles, Jimmy Durant, era uma figura singular. Era calvo, narigudo. Não obstante, sabia contar histórias como ninguém. Era, no dizer atual, um stand-up. E um dos generais sob cujas ordens estava a operação maior naquele front convida-o a falar aos seus combatentes. E Jimmy Durant, um pouco contrafeito, mas acaba cedendo, porém estabelece uma condição. Tenho apenas 10 minutos. Não há problema. Você vai, deixamos o helicóptero ligado. Dali você cai, faz a sua apresentação, retorna e nós o conduziremos de volta ao seu destino. E assim foi feito. Aberto
panos, um teatro imenso. Seria um teatro ao ar livre. Aproximadamente 100 mil soldados ali se encontravam. Passa-se os 10 minutos. E ele continua, Jimmy Duran. E o tempo voa, mais um pouco. E aquele que o convidara começa a consultar os relógios, desliga o helicóptero, a aeronave está ligada, então, mas não se sabe. Ele, depois de 1 hora, fecha-se o pano e aí o comandante vai perguntar: Jimmy, eu não entendi, você falou que tinha apenas 10 minutos. E ele, Jimmy Duran, puxa uma fimbre do cortinado pesado que ali se for instalado e diz: olhe na primeira fileira. Ali mostrava 2 soldados. Um teria perdido o braço direito e o esquerdo, o outro. E eles juntaram-se para aplaudi-lo ao final. Então, meus amigos, nós não podemos absolutamente permitir em momento algum que alguém venha nos dizer que nós somos uma metade. Somos um ser completo, por obra e graça do nosso Pai, o Criador. Renato Russo, entretanto, nos dias atuais, recentes, ele dizia assim: tem gente que machuca os outros e tem gente que não sabe amar. Você procura alguém em quem confiar. Confie sempre em você, porque quem acredita sempre alcança. Então não desistamos. Por mais acerbas que sejam as lutas, os desafios da jornada, existe um propósito em tudo isto que conspira a nosso favor. O que frequentemente nós temos que fazer, meus irmãos, é trocar a nossa lupa. E veremos com olhos de otimismo que tudo, absolutamente, que se nos apresenta e que na pauta da vida para todos nós vai acontecer, se apresentar. Tudo tem um propósito divino a nosso favor, sempre. Nós precisamos, volto a insistir, buscar esse entendimento, o reconforto no Evangelho, a Boa Nova, que já andava bastante esquecida, mas que nesses últimos dias, meses, tem sido desengavetada para a glória de todos nós. Imaginamos dados de outrora, não muito distante, que naturalmente deve ter recrudescido, conforme a Organização Mundial de Saúde de 2017, no mês de junho. Naquela época, a cada 40 segundos, uma pessoa desiste da vida. São dados que, atualizados, aumentaram com certeza. O que, entretanto, não nos isenta da responsabilidade de estendermos mãos socorristas em favor daqueles que lá atrás nós também já precisamos de alguém que, tocado pela infinita misericórdia de Deus, que habita no íntimo, no âmago de cada um de nós, motivados, eles nos ajudaram. E àquele que foi ajudado cabe o dever moral, ora presente, de ajudá-los, porque são muitos, muitas vezes na intimidade do próprio lar, e às vezes surpreendem aos pais, aos genitores e àqueles que coabitam na responsabilidade de condução das jovens e dos jovens, as mentes juvenis ainda em formação. Porquanto, apesar de toda a tecnologia que a informação hoje dela se serve, há muitas vezes vazios interiores ignorados por aqueles que
convivem na intimidade e, por vezes, se surpreendem, com muitos mergulhando nos alcoólicos, nas drogas, procurando fugir à realidade, porque, embora com um lustro exterior, um brilho feérico, no interior ele jaz em extrema escuridão. É para estes, sobretudo, o tema da noite. Não desista, meu irmão, minha irmã. Porquanto somos todos completos, somos absolutamente fadados à perfeição, já o disse recentemente, somos perfectíveis. E dentro desse projeto divino que tem para cada um de nós, a responsabilidade é individual, mas não estamos sós. Por quê? Porque aquele que o Deus nos enviou para que nos servisse de modelo e guia conforme a codificação está estabelecido lá na questão número 625. O Cristo disse: não vos deixarei órfãos. Ele está presente em todos os instantes. Muitas vezes, entretanto, nós precisamos falar assim, mas eu preciso vê-lo, senti-lo. Frequentemente, está do nosso lado. Um anjo tutelar, um amigo, uma amiga, um vizinho, uma vizinha, um irmão, às vezes até aquele com o qual nós temos alguma diferença. Essa diferença no sentido de ser um relacionamento um pouco complicado, mas às vezes ele está ali. Então, nesses dias atuais de isolamento social, distanciamento, a bem da saúde coletiva, às vezes é do lado, é o nosso vizinho, a nossa vizinha, o amigo mais próximo que vamos ter. E que frequentemente, intuídos pelos recursos que apropriadamente todos nós carregamos, quando há necessidade, eles são movimentados a nosso benefício, a nosso favor. Ali, às vezes, é Deus, é o Cristo que se materializa. É uma historinha breve. Num determinado lar, a família se reunia para a prece, onde aquele que era o patriarca da família, em prece, contrita junto àqueles todos que comungavam ali a casa paternal, eleva os pensamentos ao alto e diz: vinde a mim, ó Jesus, vinde infinito bem, dá-nos a saúde, dá-nos a paz. Habitualmente, são palavras desse teor, exortações, porquanto a prece, a oração é necessária, tanto quanto o próprio ar que respiramos. Mas naquela noite especial, alguém bate-lhe à porta. E o avô fala assim: minha neta, e apontou para uma meninota de 4 anos, veja quem é. E ali era alguém conhecido das vizinhanças e que, de trajes andrajosos, reconhecido, mas sofreando as emoções, o patriarca pergunta-lhe: meu amigo, o que eu posso fazer por você? E ele narra ali a desdita que o acomete. Ocorre que o patriarca, embora sexagenário, quase septuagenário, ele tinha uma pequena indústria. E fala com ele: você, a partir de amanhã, compareça. E deu-lhe o endereço. E o visitante saiu dali com um farnel, com provimentos, com gêneros, víveres para a sua família. Saiu exultante e agradecido. E no dia seguinte já estaria
com o salário ajustado para que no fim do mês, com a nobreza que lhe orna o caráter trabalhador e honesto, pudesse suprir a sua própria casa. E a menina fez um comentário muito especial das mentes infantis. Assim: ah, vovô, Jesus não veio de novo, mas ele mandou um emissário. Queridos irmãos, queridas irmãs, quantas vezes nós temos possibilidades de ajudar, orientar, às vezes 5 minutos que nos é pedido. Alguém nos diz: você tem 5 minutos para me ouvir? E a gente diz: olha, agora não dá, pode ser daqui a pouquinho. Eu tenho outras coisas a fazer. E passamos. E a vida segue. E aquele que, por 5 minutos que nós lhe negamos, às vezes vai intentar contra a própria vida. Não lhe será desculpável ser tocado pelo remorso. Porquanto, quantos de nós já precisamos de ouvidos caridosos, um ombro amigo, onde nós nos abríssemos? Quantas vezes, no momento da retribuição, não podemos nos furtar? Nos Evangelhos está dito, segundo o Espiritismo, que seremos responsáveis não só pelo mal que fizermos, mas pelo bem que nós deixarmos de fazer. Porquanto os amigos espirituais, incessantemente, eles nos dizem que aquilo que nós ignoramos trabalha contra nós. Buscar é uma virtude. Por isso Cristo proclamou: buscar e achareis. Estamos buscando? Estamos oferecendo? Estamos aptos a ouvir, a amparar, a consolar, esclarecer? Sim. Porque às vezes um conselho, meus amigos, que não toma tanto tempo e que não requer mexer na bolsa, vai fazer a diferença para aquele irmão ou irmã que nos procura. Muitas vezes a surdina, em segredo, para que numa sociedade preconceituosa e junto do seio, frequentemente, não nos iludamos, da própria família, onde não lhe ouvem, eles serão censurados. Por isso, a necessidade de trabalhar em todas as instituições religiosas, não só espíritas, mas temas que sejam para valorizar, para exaltar, para mostrar a beleza da vida. Porque no momento de turbilhonamento, no momento de confusão mental, porquanto frequentemente todos e todas as portas se acham fechadas para nós. Então aí há espaço para a sintonia com aqueles amigos de outro plano da vida, que nem sempre são os nossos amigos. Ivone do Amaral Pereira, a notável médium fluminense do século passado, ela guardou durante 30 anos, por orientação dos amigos espirituais que a assistiam, os textos de um romance que viria a ser um clássico dentro do movimento espírita e também mundo afora, e que seria um brado de alerta para a humanidade. É o Memórias de um Suicida. E ali narra a saga de um escritor português que durante muito tempo gozou da boa fama, mas quando acometidos da cegueira física
volta-se contra Deus, e essa revolta custa-lhe muito caro. E uma vez do outro lado da vida, através da abnegada médium Ivone, ele narra-lhe a sua trajetória, o sentimento de culpa, as dores que experimentou. Porém, enquanto estivermos em condições de ouvir, de assistir e, sobretudo, de apoiar-nos e apoiá-los, não esqueçamos que a solidariedade é hoje, mais do que foi sempre, o arrimo que muitos estão buscando. E por incrível que pareça, nesses momentos são nas classes mais desassistidas de valores materiais, é onde a solidariedade nos iguala, nos convida à ajuda mútua. Porquanto, reportando conforme atrás esse livro referido há pouco, o sentimento de culpa que geralmente acomete as almas em débito para com as leis, ele fica cristalizado nas mentes sofredoras por um processo de sintonia mental, que aí estabelece os laços sutis com as entidades que conspiram contra a vida. No século retrasado e princípio deste passado, séculos 19 e 20, um menino, numa garagem, junto ao seu pai, nos finais de semana, ele pintava alguns esboços de paisagens, pássaros, aves, através dos galhos de loureiros. E quando seu pai, observando, diz-lhe: não sei em que tu és pior, se com o giz, se com a tinta, ou com um pincel pequeno, ou com um maior. E o menino recolhe-se a um canto e chora discretamente, porque ele tinha um profundo apreço, um respeito, idolatrava o pai, doía-lhe muito ouvir isso. A mãe, ao perceber, acerca-se dele e diz-lhe: meu filho, não ligue para o que o seu pai lhe diz, porquanto você pode tudo lhe está ao alcance. Se você optar por ser político, poderá ser presidente do nosso país, mas se optar pela medicina, descobrirás a cura para uma doença terrível. E aí, muito mais tarde, ele dirá a um grupo de repórteres à porta de sua casa, eu não diria um palacete, uma casa espaçosa, e ele dirá: eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso, um dos maiores cubistas, expressionistas, artista plástico que o século anterior, século XX, conheceu. Então jamais permita que alguém lhe diga que você não é capaz, que é apenas uma metade daquilo que todos nós somos capazes de realizar, estamos fadados a realizar, a cantar a beleza, a entreter as vistas em tudo aquilo que deslumbra-nos e nos desperta para as mais caras emoções, nos recorda os momentos felizes vividos, porquanto o que recordarmos de bom é aquilo que ficará enraizado, gravado nas fibras mais sensíveis dos nossos corações. Portanto, lembremos-nos disso.
O mundo não vai melhorar de um dia para o outro, bem o sabemos. É tarefa de todos nós. É uma tarefa coletiva, gigantesca, e que está se acelerando, essa mudança. Recordo-me de um provérbio oriental que diz: as árvores querem ficar quietas, mas o vento não deixa. São os ventos da mudança que estão balançando as estruturas e os valores, muitas vezes ilusórios, nos quais nós apoiamos-nos para nos conduzir. Elegemos valores equivocados, ídolos de pés de barros que fragmentaram-se e se continua se fragmentando, porquanto o verdadeiro ídolo ainda está à nossa espera, Jesus. No final do período que conflagrou a humanidade, e no ano de 1946, após selados o armistício, pondo fim a um dos mais conflitos sangrentos episódios que marcaram tristemente a humanidade, em que aqui nós no Brasil, Chico Xavier, médium, um expoente desde 1910 nascido, e que na década, ou melhor, mais precisamente no ano de 1931, já tinha nos trazido uma pérola preciosa de raríssimo valor, o Parnaso de Além-Túmulo. Porém, no auge do conflito que viria na década seguinte, naquela mesma iniciada em 1939, e no ano de 43, o seu benfeitor Emmanuel diz-lhe que precisaria se ausentar por um tempo para socorrer amores antigos que achavam-se colhidos pela tempestade das bestialidades humanas no fronte da Europa. Mas dizia, então, no ano de 1946, cessado as hostilidades, um oficial de alto escalão americano, ele, visitando as regiões que foram assoladas, destruídas, literalmente arrasadas, chega a uma cidade pequena, na Alemanha, e propõe a reconstrução da igreja, a única igreja que existia no local. Porém, depara-se com um pequeno problema. A imagem do Cristo precisava ser restaurada. E ele então contrata artesãos de diversas partes do mundo. Era uma estátua de determinado porte. Porém, depois de 10 meses, o chefe dos artesãos chega ali, comandante, nós temos um problema. As mãos do Cristo viraram pó, não tem como reconstituí-las. E achava-se no recinto um oficial em cadeira de rodas, tinha perdido as 2 pernas e viera despedir-se de seus pares. E ao ouvir o relato, ele tem um insight, uma inspiração. E diz-lhes: ora, coloquem uma placa acima da estátua com os dizeres: as únicas mãos que eu tenho neste momento são as vossas. E aqueles que ali visitassem entenderiam a mensagem. E assim foi feito. Então as nossas mãos, mãos que lavram, mãos que colhem, mãos que trabalham, mãos que realizam, mãos de artífices e mãos que socorrem. Quantos, neste momento, irmãos nossos, estão literalmente imolando a própria vida
em benefício nosso, em favor nosso, enquanto humanidade, porquanto, na frente das saúdes, muitos soldados estão tombando, regressando laureados, certamente, à pátria espiritual. E nós? A moderna psicologia, ela estabelece que a pessoa só muda se a dor de mudar for menor que a dor de deixar como está. Então os nossos esforços têm que estar presentes na pauta da vida. Mas quantas vezes toda pessoa que nos busca pedindo, às vezes sem palavras, a nossa ajuda, nós torcemos para que seja a força do bem maior que nos procure. Nós não podemos, ou por outra até que podemos. O apóstolo Paulo dizia, eu posso isso, mas eu devo aquilo. Então, entre o dever e a possibilidade, optemos pelo dever. O dever de realizar, de transformar, de nos movimentarmos. Porque senão, tal como as árvores, os ventos da mudança nos forçarão a optar pela dor da mudança, porque a dor de deixar como está será maior. Então, através da mediunidade abençoada do Chico, que nós invocamos nesta noite, a poetisa nascida na última data, na última reencarnação, no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Macaíba, e que nós relembramos na sexta-feira passada. A poetisa Alta de Souza, ela nos endereça carícias, proclamando, embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te doa a vida, não desanimes, espera. Oh, quanta graça vos rendemos, querida Alta de Souza, irmã, e que estejamos sim desiludidos, cansados e sinceramente, porém em apreço à vida, por muito que ela nos doa, não desanimaremos. A esperança renasce a cada novo amanhecer, como diz o poeta. Sejamos dignos dessa nova aurora, porque ainda há tanto por fazer para que a terra seja melhor. Mas roguemos por fim, nesta noite, que o Mestre Jesus nos ajude a chegar lá, começando portas adentro dos nossos corações. Uma boa noite a todos. Então agora nós passaremos ao segundo momento da noite e a Leila ficará com vocês até o encerramento para a exortação, colocação das águas magnetizadas, e que todos nós possamos, preparados, usufruir dos benefícios que os nossos amigos espirituais, em visita a cada um de vocês, depositará como medicamento, um lenitivo. Queridos irmãos, que a doce paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Quem desejar colocar um copo de água, uma garrafa para ser magnetizada,
as medicações que porventura estejam tomando. E nós vamos agora unindo-nos aos benfeitores que dão todo o sustento, todo o amparo ao Centro de Estudos Allan Kardec, aqui em Olambra, e rogando a Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa, a benfeitora Sheila e a todos esses espíritos de luz que trabalham em conjunto em benefício de toda a humanidade. E nós vamos agora, aqueles que se encontram em tratamento, se colocarem para receber. Mas nós outros, que nos sentimos em condições de doar, em benefício dos demais, vamos abrindo os nossos corações para que os benfeitores amigos se utilizem do nosso magnetismo, das nossas vibrações de muito amor, de muita paz, e que possam transformar as nossas vibrações em medicações, em alívio, em consolo, em cura. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de vós. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Vamos agora vibrando sentimentos de muito amor, de muita paz, para que as nossas vibrações possam ser transformadas pelos benfeitores amigos. E vamos visualizando todo o nosso planeta Terra em perfeita harmonia, aonde todos os povos se veem como irmãos. O sentimento de fraternidade brota em cada coração e nós começamos a perceber que somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, Criador de todo o universo. Vamos vibrando muito amor, porque como nos ensina Pedro apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. E esse mesmo apóstolo, na porta do templo, quando um irmão de humanidade estende as mãos suplicando uma esmola, por ser aleijado e não ter condições de sobreviver, de sobrevivência, Pedro, que não possuía nenhum bem material, nenhum valor, se dirige àquele irmão e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. E aquele aleijado sai dali completamente restabelecido, curado da sua saúde física. Que possamos também oferecer o nosso amor de forma tão intensa, tão vibrante, que os benfeitores amigos possam manipular, transubstanciar, para magnetizar as águas, os soros, as medicações,
o oxigênio, as alimentações, os instrumentos. E agora, uma equipe de trabalhadores do bem vão percorrendo os ambientes hospitalares, enquanto outras vão trabalhando em benefício desses irmãos que se encontram enfermos, magnetizando, transubstanciando molécula a molécula na medicação necessária e individual. E outras equipes vão percorrendo os lares, as ruas, os orfanatos, asilos, penitenciárias, e vão levando a cura, curando o espírito. Porque quando o espírito se cura, o corpo não mais adoece. E nesse momento nós vamos vibrando por todos esses irmãos de humanidade que encontram-se em trabalhos essenciais para beneficiar médicos, enfermeiros, cientistas, policiais, homens do campo e todos esses que estão agora trabalhando para favorecer de uma forma ampla a humanidade, que as nossas vibrações possam envolver a cada um, dando a eles a força, a coragem, a fé, a harmonia. E enquanto essas equipes espirituais vão dando andamento a esses trabalhos, nós vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece as luzes do Evangelho. E os benfeitores vão trabalhando, cada um que agora nos vem à mente. Mas nós vamos vibrando também por todos os nomes que chegaram à nossa casa, por todos aqueles que estão agora passando por problemas físicos, mentais, emocionais e espirituais. E enquanto essas equipes vão acolhendo a cada um desses irmãos, nós vamos vibrando sentimentos de muita harmonia, de muita serenidade, para todos esses irmãos que retornaram à pátria espiritual, para que eles sintam-se agora acolhidos pelos benfeitores amigos, que eles possam perceber as equipes médicas, os enfermeiros, prontos a acolhê-los e a conduzi-los aos locais de refazimento. Que as nossas vibrações possam pacificar os seus corações e, ao mesmo tempo, envolver a cada familiar, dando a coragem, a fé, a resiliência. E nesse momento, nós pedimos aos protetores que se encontram em nossos lares, para que possam agora derramar sobre nós uma chuva de bênçãos,
através do passe magnético espiritual, que possamos neste momento sentir a presença dos amigos espirituais, trabalhando molécula a molécula do corpo perispiritual e do corpo físico, trabalhando o reequilíbrio da nossa mente, do nosso emocional, do físico e do espiritual. E essa energia de cura oferecida pelos benfeitores vão se expandindo agora, além do corpo físico, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Intimamente, enquanto os benfeitores atuam, nos oferecendo o que nós precisamos, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome, porque tu és amor, és bondade, és perfeição. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão material, mas principalmente alimenta, Senhor, as nossas almas. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas e ajuda-nos, Senhor, para que saibamos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas se tal ocorrer, dai-nos a força para superarmos, para vencermos, para nos reerguermos. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. E confiando no teu amor, na tua proteção, nós só podemos dizer: muito obrigado. Muito obrigado aos benfeitores amigos, aos nossos protetores individuais, anjos guardiães que nos dirigem, que nos orientam. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado a cada benfeitor que desde a primeira hora dá toda a proteção a cada trabalho realizado na nossa casa espírita. Com gratidão em nossos corações, vamos agora suavemente abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares e agradecendo por tudo, pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos no nome do Cristo Jesus. Nós vamos encerrando, convidando a todos para amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso Café com Evangelho, e amanhã, às 20 horas, o nosso estudo do Evangelho, e convidamos a todos que estejam em tratamento ou que desejem, amanhã, uma alimentação leve, até às 18h30, para poder participar do tratamento à distância. Um beijo grande e paz a todos. Uma boa noite.